Alô, alô galera, eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou dar dicas de apostas dos jogos que acontecem nessa quinta-feira. Pois é, temos abertura de Copa América e vamos começar por aí. Olha só na tela, tá aí ó, estamos no MarsBet, site que tem aí 10 anos de existência. Pois é, não é um site novo não, é um site já tradicional e tem todos os esportes que você pode imaginar e todas as competições. Então, por exemplo, a gente clicou em futebol aqui, ó, América, e aparece Copa América. Então, a abertura da Copa América é o jogo que acontece aqui, Argentina e Canadá. É o único jogo dessa quinta-feira, o jogo de abertura da Copa América, que é entre o campeão do mundo, né, a Argentina, enfrentando o Canadá. Depois da Copa do Mundo, a Argentina venceu 13 jogos dos 14 que fez, ou seja, só não ganhou um jogo, né? O time está voando baixo, enfrenta o Canadá, que está bem abaixo do nível da Argentina. Dos últimos 6 jogos do Canadá, o Canadá conseguiu ganhar 2, mesmo assim contra seleções bem fraquinhas, como Jamaica e Trinidad e Tobago, tá? A expectativa é de uma vitória tranquila da Argentina. Essa vai ser a primeira dica na casa do 1,30, tá bom? Que você pode fazer uma dupla aí se você achar que não são odds tão altas. Então tá aqui, ó, 1,30 Argentina ganhando do Canadá, tá bom? Essa é a primeira dica. A nossa expectativa é que a Argentina ganhe desde o primeiro tempo, ou seja, desde o intervalo. E então a gente vai procurar uma outra dica, que é para a Argentina marcar um gol no primeiro tempo. A gente clicou aqui em primeira parte, tá? Que ele fala só o primeiro tempo, seria first half, né? Primeira metade. Aqui está traduzido como primeira parte. Aí você procura aqui para a Argentina marcar na primeira parte, tá bom? Tá aqui, ó. Primeira parte, a Argentina marca sim ou não. Então, para a Argentina marcar no primeiro tempo, está pagando 1,46, tá bom? Essa fica sendo a segunda dica aí da partida. Então, primeira, a vitória da Argentina. E segunda, para a Argentina marcar no primeiro tempo, tá bom? Quem quiser arriscar um pouquinho mais, fica aquela terceira dica, que é padrão e é uma mistura dessas duas dicas, né? Deixa eu colocar aqui, então, no principal, a gente tem aquela halftime barra full time, ou seja, primeira parte e final do jogo. Aqui, ó, primeiro tempo, partida completa. Então, para a Argentina ganhar os dois, ó, a Argentina tem que ganhar o primeiro tempo e ganhar o jogo completo, tá pagando 1,85, tá bom? Então foram 3 dicas aí. Vitória da Argentina é a mais segura. Argentina um gol no primeiro tempo é razoável, e halftime full time da Argentina é a Argentina ganhar o primeiro tempo e ganhar o jogo completo, paga muito aí, 1,85, mas é mais arriscado, tá bom? Então, como só tem esse jogo na Copa América, vamos para a Eurocopa, né? Eurocopa, temos um jogão aqui, que é Espanha contra Itália, tá bom? Espanha contra Itália. É o segundo jogo dessas partidas do mesmo grupo. A Espanha venceu a Croácia por 3-0 e a Itália ganhou da Albânia por 2-1 com dificuldade, né? A Itália nunca ganha com um placar muito elástico, ainda tomou um gol ridículo aí, né? Que foi uma falha do lateral que cobrou aí praticamente para dentro da área para o adversário aos 20 segundos de jogo, o defensor italiano, né? De qualquer forma, a Espanha enfrenta a Itália num jogo aí que deve definir quem vai ser o primeiro do grupo. Pelo que apresentaram no primeiro jogo, a Espanha é mais time, né? Então, a Espanha é ligeiramente favorita. Você vê que está pagando 2,16 aí contra 3,90 da Itália. Mesmo assim vai ser um jogo difícil, provavelmente um jogo amarrado e apertado. A Itália não costuma se abrir muito, não faz muitos gols, mas também não toma muitos gols. A gente acredita aí nesse favoritismo para a Espanha, mas é muito arriscado ir na vitória seca. Então nós vamos no empate anula a aposta para a Espanha. Você vê que está pagando 1,48, é o draw no bet, tá? DNB 1,48 para a Espanha ganhar esse jogo. A gente vai acertar essa aposta com a vitória da Espanha, e com empate a gente recebe o dinheiro de volta.
tá? A gente não vai perder se houver empate, a gente não ganha nem perde. Então essa fica sendo a primeira dica. A segunda dica, nós vamos num número de poucos gols. Como eu falei, a Itália é um time que vem com uma marcação forte, que é a marca registrada dos italianos, né? Deve dificultar, não deve se abrir muito e tomar muitos gols. Então a gente acredita aí abaixo de 2 gols e meio ou abaixo de 3 gols. Vamos ver aqui como está pagando. Olha, abaixo de 3 gols, está pagando 1,36, tá bom? Abaixo de 3 gols, 1,36. Ou seja, se tiver um gol, nenhum gol ou 2 gols, a gente ganha essa aposta. Se tiver exatamente 3 gols, a gente também recebe o dinheiro de volta. A gente não ganha e nem perde. A gente só vai perder se sair 4 gols no jogo, é bem improvável. Então, abaixo de 3 gols fica sendo a segunda dica, tá bom? Quem quiser se arriscar aí, quiser um abaixo de 2 gols e meio, aí já tá quase 1,70 pagando, né? Mas nós vamos deixar abaixo de 3 gols, que é mais seguro. E daí temos outro jogo bem interessante, que é Dinamarca e Inglaterra, né? Mais um grande jogo. A Dinamarca tropeçou na estreia conforme eu previa, que a Dinamarca já me queimou o filme na Copa do Mundo, já perdi um monte de bolão aí, e eu sabia que eles iam pipocar de novo, né? Só empatou com a Eslovênia e agora enfrenta a Inglaterra, que é uma das seleções mais fortes aí dessa Euro. A gente acertou algumas dicas na Inglaterra, a gente só não acertou um chute a gol do Phil Foden, né? O time inteiro chutou ao gol, né? Assim como foi a nossa dica de Portugal, o time inteiro chutou ao gol, menos o Bruno Fernandes. Bom, a Inglaterra tem Phil Foden, Saka, Jude Bellingham, Harry Kane, é um time muito ofensivo, muitos jogadores bons aí no meio e no ataque, mas o time fica um pouco vulnerável aí defensivamente. A Dinamarca é um bom time, tem condições de marcar um gol, né? Eu particularmente acho eles meio pipoqueiros, mas é um time que tem a chance de fazer um gol. Então a primeira dica é acima de 2 gols nesse jogo, tá bom? Acima de 2 gols a gente tem 1,67. Lembrando que se tiver 2 gols a gente já não vai perder, né? A gente já empata aí essa aposta. Então a gente precisa de ter 3 gols para ganhar mesmo. A Inglaterra deve fazer 1 ou 2 gols aí, né? Se tudo der certo. Então, acreditando que a Dinamarca faz alguma coisa, ainda mais depois que empatou com a Eslovênia, se eles quiserem passar aí das fases classificatórias, eles precisam jogar bem aí contra a Inglaterra, o que eu acho difícil, né? Mas de qualquer forma, vamos também na vitória da Inglaterra, né? Que aí é mais tranquilo, 1,71, tá? Não tá pagando tanto não, ou seja, está pagando muito até. A Inglaterra não vem tão favorita assim contra a Dinamarca. É favorita, claro, mas 1,70, boas odds aí para a vitória da Inglaterra. Eu não confio na Dinamarca, eu iria tranquilo aí nessa vitória da Inglaterra, tá? E aí a gente também vai para o Campeonato Brasileiro. Eu já ensinei vocês, né, aqui nesse site, no Marsbet, você vem aqui, ó, você vai estar em esportes, está sempre clicar esportes, porque tem as apostas ao vivo, cassino, e às vezes você está olhando na área errada. Então esportes, aí você tem a opção pré-jogo e ao vivo, né? Os jogos que estão acontecendo agora ficam no ao vivo. E às vezes você fica nesse ao vivo sem querer, você não presta atenção. Então clica no pré-jogo e escolhe o esporte, né? Então a gente está em futebol, Europa, eu vou diminuir a Europa aqui, vamos para o Brasil. Vamos para o Campeonato Brasileiro, ó, Brasil. Tem, ó, Série A, Série B, Copa do Brasil, Série C, Série D, Campeonato Gaúcho, Feminino. Então a gente vai clicar em Série A e a gente tem o Vitória contra Atlético Mineiro, tá bom? É o jogo aqui desta quinta-feira, Vitória e Atlético Mineiro. O Vitória é um dos times mais fracos aí do Campeonato Brasileiro e estaria rebaixado, que está entre os últimos 4 jogadores. Aí caso mantivesse a atual colocação. Claro que ainda está no começo, isso não quer dizer muita coisa, mas já mostra que o Vitória é um dos times aí que vai correr perigo nesse ano, né? Já o Atlético Mineiro está no meio da tabela, né? Porque teve vários tropeços aí e as pessoas esperavam o Atlético Mineiro entre os 4 ou 5 primeiros e brigando pelo título, mas começou muito mal, perdendo chances, e aí a gente acredita então que agora eles comecem a acordar, né? O elenco do Atlético Mineiro é um dos mais fortes do Brasileirão e está jogando contra um dos mais fracos, né? O Vitória é um dos times mais fracos. O Galo vem para esse jogo querendo apagar o vexame que teve aí no meio da semana, né? Perdeu em casa para o Palmeiras por 4-0, teve 2 jogadores expulsos, então já vai ter essas faltas aí de jogadores importantes
para essa partida contra o Vitória, mas foi um vexame aí, né, polêmicas, expulsões, arbitragem, mesmo assim tomou 4-0, foi realmente uma situação bem incomum, né. Por jogar fora de casa, as odds para o Atlético Mineiro estão muito altas, né, tá pagando 2,67, porque Campeonato Brasileiro também não é mole, né, ganhar do Vitória lá, né, às vezes sair com empate já seria bom, então paga muito aí na vitória. A gente não quer arriscar tanto, por isso vamos no draw no bet, no empate anula aposta, que já tá pagando 1,83, gente, 1,83 então para o Atlético Mineiro. Caso haja empate, a gente não perde a aposta, o dinheiro é devolvido. Então, a gente vai nesse empate anula aposta para o Galo, tá? Para o Atlético Mineiro. E depois, a gente vai fazer mais uma entrada, que é o dupla chance, tá bom? O dupla chance é empate ou Atlético Mineiro, que é parecido, mas você vê que paga metade aí do valor, que é 1,42, tá bom? A diferença aqui é que se tiver empate, a gente ganha também. Né? No Draw no Bet ele só devolve o dinheiro, aqui a gente ganha, mas é 1,42 apenas o multiplicador às odds. Então ficam sendo essas duas dicas, tá bom? Nós vamos dar uma olhada agora no futebol feminino. Pois é, o Campeonato Paulista de Futebol Feminino, a gente não tem o jogo aberto ainda. Esse jogo sempre abre em cima, assim, né? Algumas horas antes ou um dia antes do jogo. Essas odds não abrem 2 dias antes e como eu sempre gravo um pouco antecipadamente, eu nunca consigo mostrar para vocês, né? Ou quase nunca. Então ainda não está aberta essa partida do Campeonato Paulista de Futebol, Palmeiras e Santos. Mesmo assim eu deixo as dicas porque a gente sempre está indo bem, sempre está acertando aí. A gente já falou muitas vezes sobre esses dois times, né? O Santos é um time que perdeu muito investimento no futebol feminino e no masculino devido ao rebaixamento do time e não conseguiu contratar boas jogadoras aí para esse time. Está lutando contra o rebaixamento no futebol feminino também, né? Está sofrendo aí risco de se rebaixar aí para a segunda divisão no feminino, assim como aconteceu com o masculino. A gente já deu várias dicas contra esse time do Santos e acertamos praticamente todas elas. No Paulista até que começou bem, o Santos teve 2 vitórias, né? Foi contra 2 times aí mais fracos, times do interior paulista, mas, por exemplo, na última rodada cruzou com a Ferroviária e foi derrotado aí facilmente. Então, esse Santos não deve encarar o Palmeiras de igual para igual. O Palmeiras é um dos grandes times do futebol feminino, lidera esse Campeonato Paulista aqui com 10 pontos, né? Jogando em casa, o Palmeiras é muito favorito para vencer. As odds não abriram ainda, por isso eu não sei qual vai ser o valor, mas provavelmente vão abrir muito baixas aí para a vitória do Palmeiras, então a gente vai procurar outras opções, tá bom? Esses dois times, Palmeiras e Santos, se enfrentaram no Campeonato Brasileiro recentemente e o Palmeiras ganhou de 6-0, tá bom? De lá para cá, o Santos contratou algumas jogadoras para tentar escapar desse rebaixamento no Brasileirão. O time melhorou um pouco então, mesmo assim deve perder do Palmeiras, tá bom? Se as odds não vierem tão baixas, você vai na vitória do Palmeiras. Mas, se não, vamos dar o handicap -1 para o Palmeiras, ou seja, o Palmeiras ganhar aí pelo menos 2 gols de diferença, tá bom? A outra entrada vai ser o halftime / full time para o Palmeiras, ou seja, intervalo / final do jogo. O Palmeiras ganha o primeiro tempo e ganha a partida completa, tá bom? E aí a gente volta aqui para o site porque vamos para voleibol, né? Procuramos aqui, ó, Voleibol Mundo, Liga das Nações do Voleibol Masculino, gente. Aqui é importante, né? É um clássico do voleibol mundial, Brasil e Estados Unidos, né? Grande rivalidade e nós do BetBox Tips vamos fazer ao vivo a transmissão e narração desse jogo com as dicas ao vivo do nosso especialista de vôlei, o Fábio Ricardo, tá bom? Então eu vou dar aqui uma prévia, uma dica para vocês apostarem, mas acompanhem no nosso YouTube ou no nosso canal ao vivo essa partida às 8 da manhã dessa quinta-feira, tá bom? É a última fase de classificação da Liga das Nações, Brasil e Estados Unidos, 2 potências do voleibol aí, masculino e feminino, mas aqui a gente está falando do masculino. Os 2 times já têm a vaga garantida para as Olimpíadas, então estão usando essa Liga das Nações para entrosar e dar ritmo aos jogadores. Os Estados Unidos pouparam os principais jogadores na primeira semana de competição, mas vieram com o time completo aqui para essa semana da que estamos falando, né? Essa terceira semana eles pouparam 2 ponteiros, né? O Russell
que é um dos principais jogadores dos Estados Unidos, e o reserva imediato do Russell estão descansando. Então os Estados Unidos devem jogar com o seu quarto ponteiro, né? A sua quarta opção de ponteiro como titular começando a partida. Aconteceu a mesma coisa contra o Irã no jogo de ontem, tá bom? O Brasil tá jogando com o melhor que tem, né? Tá usando todo o seu potencial. No primeiro jogo da semana contra a Holanda, jogou com um time que deve ser o titular nas Olimpíadas de Paris. O Brasil jogando completo e os Estados Unidos poupando 2 jogadores, por isso o Brasil entra como favorito. Você está vendo aqui, ó, 1,52, e essa vai ser a nossa dica. Vitória do Brasil, que vai entrar com mais força aí na escalação. 1,52 então para o Brasil. De qualquer forma, a tendência é que não vai ser um jogo fácil, não vai ser 3-0 para o Brasil, por exemplo. Então a outra opção, muito boa, é um jogo acima de 3 sets e meio. Vamos olhar aqui, ó, total de sets. Acima de 3 sets e meio está pagando 1,39, ou seja, praticamente 1,40 para você apostar numa dupla aí com outra dica que a gente deu hoje, ou outra dica aí que você quiser da sua cabeça. Então, acima de 3 sets e meio fica sendo a outra dica, tá bom, galera? Vamos ver se a gente já tem aberto outras partidas aqui, lembrando que acontecem aí nos dias seguidos, então demora às vezes para abrir a aposta, porque o Brasil estava jogando, os Estados Unidos estava jogando, e agora a gente tem os outros times que também jogam um dia anterior, então não abrem-se todas as dicas, né? Vamos ver aqui, ainda não abriram porque os times estão jogando, então eu vou falar para vocês aqui, Cuba e Eslovênia, né? Cuba e Eslovênia ainda não abriu, deve abrir aí mais tarde no dia de hoje. A Eslovênia subiu muito de produção nos últimos anos, é um adversário difícil, né? Inclusive nessa Liga das Nações venceu o Brasil, já num grande jogo aí que foi 3-2 para a Eslovênia. Com as vitórias que vem acumulando na competição, a Eslovênia matematicamente já garantiu sua classificação para Paris, pois ela não tinha vaga, e com os pontos aí, matematicamente já está garantida, ou seja, não vai ter o desespero aí contra Cuba de precisar de um resultado. Cuba está no limite entre conseguir ou não se classificar, ou seja, se der bobeira, não vai ter pontos e vai ficar de fora das Olimpíadas. Então, para os cubanos, é um jogo de vida ou morte, né? A expectativa é de um jogo difícil para a Eslovênia, mas o time está embalado, jogando um excelente voleibol, além de jogar em casa essa semana, né? Acontece aí essa semana na Eslovênia, uma grande vantagem então para a seleção. O ginásio está ficando lotado aí, muita gente aí empolgada e dando essa energia para o time. Então a gente vai dar 2 dicas. A mais arriscada é um jogo acima de 3 sets e meio. Então vamos lá, em total de sets, acima de 3 sets e meio. A gente acredita que ninguém deve ganhar por 3-0, né? Nem a Eslovênia e nem Cuba. A segunda é vitória da Eslovênia, tá bom? Mesmo Cuba precisando desse resultado, a Eslovênia está jogando muito bem, está jogando em casa, e se as odds vierem baixas, pode ser uma opção para você fazer uma dupla aí com outra aposta, tá bom? Então pode ir nessa daí. O Marsbet, que é o site que a gente está recomendando, costuma abrir handicaps quebrados, né? 1, 2, e isso é diferente, não tem em todos os sites. Então, se você conseguir no Marsbet, você põe o handicap -1 na Eslovênia, tá bom? Que aí também é uma chance de a Eslovênia ganhar por 3-1, até 3-1 a gente ganha essa aposta, tá bom? Só não pode ganhar por 3-2, porque aí a gente empataria e devolveria o dinheiro, e claro, não poderia perder, tá bom? O outro jogo que também não abriu é China contra Japão, né? China contra Japão, acho que abriu sim, vamos ver aqui. Abriu sim, então peraí, vamos para a tela, porque aqui já é o voleibol feminino, que começou nas quartas de final. Então deixa eu corrigir aqui, gente. Voleibol feminino, né? Eu clico aqui em feminino e aparece já as quartas de final, que é China, Japão, Tailândia e Brasil, Itália, Estados Unidos e Polônia e Turquia. Aqui é jogo de eliminação, tá bom? China contra Japão. Quartas de final da Liga das Nações Feminina é um jogo único. Quem vencer vai para a semifinal, né? A China é um dos grandes times do vôlei feminino e até melhor que o time japonês, né? O time da China não tinha vaga para as Olimpíadas, então jogou com o time titular nas primeiras semanas aí na fase de classificação da Liga das Nações e garantiu a sua classificação. Então, objetivo cumprido para a China, o treinador optou agora de deixar descansar as jogadoras da China. Pois é,
se mataram para conseguir a vaga, agora que passaram, tiraram o pé do acelerador e estão preocupadas com as Olimpíadas. Então vão trazer o time reserva para essa fase aqui e jogar contra o Japão. De acordo com o planejamento da China, preferem se focar nas Olimpíadas. O Japão, que é um bom time, pior que o da China, tá? Mas é um bom time, seria zebra nesse jogo, mas agora é favorito. Você vê que está pagando 1,25 para o Japão contra o time meio reserva da China. A nossa aposta então vai ser essa vitória do Japão na casa de 1,25, tá bom? E a segunda entrada será o handicap menos um 7,5 para o Japão. Então vamos ver aqui, ó, handicaps de sets, menos 1,5 para o Japão, está pagando 1,51. Aqui a gente precisa que o Japão ganhe por 3-0 ou 3-1 para ganhar essa aposta, tá bom? Se o Japão ganhar por 3-2, a gente perderia esse handicap, tá? Então fica sendo aí essa a última dica aí para o voleibol. E a gente vai dar aquele giro no tênis para fechar. Vamos começar com o WTA, né? Campeonato Feminino de Berlim, que acontece na grama. A gente tem aqui a Verônica Kudermetova contra a Elena Rybakina, né? Kudermetova contra Rybakina, ou Rybakina, eu nunca sei como falar os nomes. Essas tenistas já se enfrentaram aí nas oitavas de final de Stuttgart esse ano e fizeram um jogão com a vitória da casaca Elena Rybakina no terceiro set, tá? Foi um evento que ela foi campeã, inclusive passando por cima da Iga Swiatek nas semifinais. Ela que é uma das... é a número 1 do mundo e está sendo sempre o bicho-papão, perdeu então da Elena Rybakina, né? São 4 partidas na carreira entre as duas e 4 vitórias da Elena Rybakina. A Kudermetova nunca venceu a adversária aqui. A Kudermetova aqui é russa, mas tem um detalhe, né? Das 4 partidas que ela perdeu, 3 foram jogos bem equilibrados, né? A Kudermetova não foi bem em Hertogenbosch semana passada, mas começou com 3 vitórias em Berlim e muito bem. Já a Elena Rybakina não jogou na grama ainda esse ano, né? O seu último jogo foi a derrota para a italiana Paolini nas quartas de final de Roland Garros, que é o piso de saibro, né? Então a russa deve aproveitar um pouco melhor a preparação na grama e começar o jogo incomodando bastante aí a Rybakina, que é favorita para a partida. Você vê aqui, ó, 1,25 para ela, mas nós vamos em um palpite para o primeiro set. Então, como a russa deve começar um pouco mais adaptada, a gente vai a favor dela no primeiro set com um handicap, né? Então, um handicap de mais 2,5 games para a Kudermetova, né? Ou seja, vamos ver quanto vai acabar o primeiro set e você soma mais 2,5. Por exemplo, se a Rybakina ganhar de 6-4, né, a gente seria mais 2,5. Então seria 6,5, né? Contra 6, a Kudermetova ganharia. Então a Kudermetova precisa pelo menos fazer 4 games aí, né? Se chegar aí a 4 games, a gente ganha essa aposta. Se perder de 6-3, 6-2, 6-1 ou 6-0, a gente perde essa aposta. Então se você encontrar no seu site de apostas, é mais 2,5 games para a Kudermetova, ela tem que fazer pelo menos 4 games nesse primeiro set. E daí mais 2 dicas rápidas para fechar também nessa quinta-feira. Temos o ATP de Queens, né? Carlos Alcaraz contra Jack Draper, é uma das partidas. Alcaraz e Draper que se enfrentaram em 2 oportunidades e das 2 vezes o jovem espanhol venceu, né? Na grama as chances aumentam para Jack Draper, mas não o suficiente para subir tanto assim suas odds, né? O britânico venceu o aberto de Stuttgart semana passada, fez muitos jogos em sequência e apesar de estar bem empolgado, chegou a hora talvez de ter uma derrota, né? Com uma odd relevante aí contra o melhor tenista do mundo, Carlos Alcaraz. Então uma vitória de Alcaraz aqui está pagando cerca de 1,33 e é uma ótima opção para você combinar aí, fazer uma dupla vitória de Carlos Alcaraz, tá bom? Outra partida é Lorenzo Musetti contra o Brandon Nakashima. O italiano Musetti enfrenta aí o americano Brandon Nakashima, que vem de um excelente torneio em Stuttgart também, onde ambos jogaram, mas perderam na semifinal. Por mais que não sejam especialistas na grama, esses 2 jogadores de 22 anos costumam ir bem, tá bom? O Nakashima contou com a desistência do Daniel Evans no terceiro set, né? Foi na estreia, e o Musetti venceu o Alex de Minaur de virada na sua primeira partida. Então os dois estão vindo aí com
passagens importantes. Um acabou sendo por uma desistência e o outro uma virada importante. Está com cara de que teremos um jogo longo, por isso nosso especialista diz que teremos um tie-break pelo menos, tá bom? Ou seja, em um dos sets vamos até o tie-break, então o palpite é acima de meio tie-break na partida, né? Ou fighter tie-break? Sim. Essa fica sendo a última dica do nosso tênis e do nosso BetBox Tips. Você aproveita para seguir o nosso canal no YouTube, né? Chamar as notificações lá, @BetBoxTV. Você vai saber sempre que eu mandar dicas novas e o programa também for lançado, tá? Tem outros programas também da emissora, do canal BetBox, que você vai ficar ligado aí no YouTube e nossas outras redes sociais também. Tem Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, é sempre @BetBoxTV e tem stories e posts exclusivos para a galera. Combinado? A gente se vê amanhã com mais dicas.